Por que os demônios pediram a Jesus para entrarem nos porcos? A primeira confrontação entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações. Ele continuou a invadir e dominar dois dos principais redutos de Satanás, o domínio do mundo espiritual, exercendo autoridade sobre os demônios, e o domínio sobre as doenças, curando um paralítico. Após acalmar milagrosamente a tempestade, Jesus e seus discípulos continuaram a viagem pelo Mar da Galileia. No próximo incidente, ao chegarem à outra margem, na região dos Gerazenos, Jesus encontrou dois homens possuídos por demônios que saíam dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Gritaram: "O que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" A certa distância, havia uma grande manada de porcos pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsar, envie-nos para a manada de porcos." Jesus consentiu e disse: "Vão." Eles saíram dos homens e entraram nos porcos, que se precipitaram morro abaixo e se afogaram no lago. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecerá aos homens possuídos. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, rogaram-lhe que saísse de sua região. O relato chama a atenção para o impacto de Jesus, que ao chegar à outra margem do mar, na região da Decápolis, um território predominantemente gentil, encontrou dois homens possuídos por demônios. Esta região explica a presença de porcos, considerados impuros pelos judeus. Os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus e perguntaram se ele havia vindo atormentá-los antes do tempo determinado. Esse reconhecimento demonstra que os demônios sabiam que Jesus estava invadindo e dominando o mundo espiritual, um dos redutos de Satanás. A diferença entre os demônios e os discípulos é que, apesar de saberem quem Jesus era, os demônios continuavam sendo demônios, conhecendo Jesus, mas odiando. Os demônios pediram a Jesus para serem enviados aos porcos, e ele consentiu. Isso não alterava o destino final dos demônios, que seria o julgamento no tempo determinado. A entrada dos demônios nos porcos resultou na destruição dos animais, uma tentativa dos demônios de evitar o tormento eterno, mas que levou à destruição de seus hospedeiros terrestres. Jesus aceitou a proposta dos demônios, pois resultava na libertação dos homens possuídos, e os porcos, sendo animais impuros, eram um símbolo apropriado para os demônios. A aceitação da proposta pelos demônios não implicava pecado para Jesus. Diferente da tentação no deserto, onde ceder às demandas de Satanás levaria Jesus à desobediência, a sugestão dos demônios não levava Jesus ao pecado. Por isso, ele aceitou a proposta, utilizando-a para seus propósitos. O pedido dos demônios para serem enviados aos porcos tinha também um propósito mortal. Os demônios infligiam dor e agonia à criação de Deus e faziam de tudo para alimentar a hostilidade contra Jesus. A destruição dos porcos levou os gentios da região a pedir que Jesus se retirasse, uma resposta triste que revela a perversão de seus valores. Ao invés de se alegrarem com a vitória sobre os demônios, preferiram a perda material. Ao longo dos séculos, comentaristas têm afirmado que o mundo rejeitou Jesus porque prefere seus próprios interesses, simbolizados pelos porcos. Jesus não destrói os demônios imediatamente, em vez disso, permite que o mal siga seu curso até o dia em que tudo será corrigido. Em uma passagem, um homem possuído por demônios é libertado, e ele implora para seguir Jesus. Contudo, Jesus o instrui a voltar para casa e contar à sua família e amigos o quanto Deus fez por ele. Ao ver os discípulos com Jesus, o homem anteriormente possuído deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta à sua cidade para testemunhar. De certa forma, enquanto os 12 discípulos seriam pescadores de homens, esse novo seguidor gentio seria um pescador de homens entre seu próprio povo. A perda dos porcos se torna um meio de revelar os verdadeiros valores das pessoas da região, que preferem os animais ao Salvador. Isso revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabará de expulsar demônios de 2 homens, enviando os espíritos malignos para uma manada de porcos que correu para um penhasco e se afogou no mar. Quando os pastores contaram o que havia acontecido aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. O principal problema deles era a possível queda econômica e a perda de negócios.
Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual e, ao verem Jesus se aproximar da cidade, pediram que ele fosse embora. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Acostumamo-nos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo, especialmente se isso significar perder prazeres ou rendimentos percebidos. Mas manter-se no pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer. O fim dessa história é significativo em sua totalidade, mostrando mais uma vez que o ministério de Jesus não se limita aos judeus, mas prefigura a missão aos gentios. Também mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os oponentes em Mateus não são escolhidos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. Refletir sobre nossa propensão ao pecado e resistência em permitir que Deus o remova, especialmente se implicar na perda de prazeres ou rendimentos, é profundamente enraizado nas Escrituras. A Bíblia aborda frequentemente o conflito entre desejos terrenos e obediência a Deus. Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando que não podemos servir a Deus e às riquezas. Este ensino destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca pelo ganho material podem nos afastar de Deus. A história de Gadara, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas muitas vezes escolhem interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a se transformarem pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus estendendo-se aos gentios é um tema central no Novo Testamento. Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Esta inclusão dos gentios na promessa da salvação reflete a universalidade do amor e misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não é baseada na etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração para responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando várias culturas e povos. Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e se voltarem para Deus. Portanto, o episódio de Gadara e as lições subsequentes destacam um princípio fundamental do cristianismo: a salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos. E o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Essa verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. A lição eterna da escolha. A história do homem possuído, dos porcos e da reação dos habitantes da cidade nos oferece uma reflexão profunda sobre os valores humanos e a resistência ao divino. Ao permitir que os demônios possuíssem os porcos, resultando na morte dos animais, Jesus não apenas libertou o homem, mas também revelou o coração dos moradores da cidade. Eles valorizaram mais seus bens materiais do que a libertação espiritual e a presença de Jesus, pedindo que ele se afastasse. Este evento nos força a olhar para dentro e questionar onde estão nossas próprias prioridades. A reação dos habitantes de Gadara é um espelho para nossas próprias vidas. Frequentemente, nos encontramos presos a uma vida de pecado, apegados a prazeres e ganhos materiais, temendo a perda mais do que desejando a transformação. Esta resistência não é exclusiva daquela época, mas é uma realidade constante na natureza humana. A narrativa nos desafia a reavaliar nossas vidas, nossos apegos e nossas prioridades. Jesus, ao enviar o homem liberto de volta à sua cidade para testemunhar, estabelece um modelo para todos nós. Este ato demonstra que a missão de testemunhar a transformação divina não é apenas para os escolhidos ou para os que estão mais próximos do Salvador, mas para todos aqueles que experimentaram a graça de Deus. Cada um de nós é chamado a ser um testemunho vivo do poder transformador de Deus, especialmente entre aqueles que nos conhecem e que precisam ver a evidência de uma vida mudada. Ao longo do Novo Testamento, vemos um tema recorrente: a inclusão e a universalidade da mensagem de Jesus.
Ele não veio apenas para os judeus, mas para todos os povos, culturas e nações. Essa universalidade é um chamado para que todos se voltem a Deus, independentemente de sua origem. O evento de Gadara ilustra claramente que a aceitação ou rejeição de Jesus não é determinada por nossa raça ou cultura, mas pela nossa disposição de coração. O desafio, portanto, é duplo. Primeiro, somos desafiados a identificar e remover de nossas vidas aquilo que nos impede de seguir plenamente a Cristo, sejam esses obstáculos prazeres mundanos, riquezas materiais ou medos infundados. Segundo, somos chamados a ser testemunhas ativas do amor e do poder transformador de Deus em nossas próprias esferas de influência. Assim como o homem liberto em Gadara, nossa missão é compartilhar o que Deus fez por nós, levando a mensagem de salvação e transformação para aqueles ao nosso redor. Este chamado à transformação e ao testemunho é central para a fé cristã. Paulo nos lembra da necessidade de renovar nossas mentes e não nos conformar com os padrões deste mundo. Essa transformação interna nos capacita a discernir a vontade de Deus e viver de maneira que glorifique a Ele. A história dos porcos em Gadara nos alerta contra a conformidade com os valores mundanos e nos encoraja a buscar uma vida de verdadeira liberdade e propósito em Cristo. O ministério de Jesus para os gentios, como mencionado anteriormente, é um lembrete de que a graça de Deus é inclusiva e abrangente. Não há barreiras étnicas ou culturais que possam excluir alguém da oportunidade de experimentar a salvação. Este princípio é fundamental para a mensagem do Evangelho e deve guiar nossas ações e atitudes como seguidores de Cristo. Concluímos com uma reflexão pessoal e um chamado à ação. Cada um de nós deve se perguntar: o que estou priorizando em minha vida? Estou permitindo que algo se interponha entre mim e Jesus? Nossa resposta a essas perguntas determinará nosso caminho espiritual. Estamos prontos para deixar de lado nossos apegos materiais e pecaminosos para seguir verdadeiramente a Cristo? Estamos dispostos a ser testemunhas de sua transformação em nossas vidas? À medida que navegamos por essas questões, é crucial lembrar que a jornada espiritual é contínua. Jesus nos chama não apenas para uma transformação única, mas para um caminhar diário com Ele, crescendo em fé, amor e obediência. Nossa missão de testemunhar seu amor e poder transformador é uma responsabilidade constante, impulsionada por nossa experiência contínua de sua graça e misericórdia. A transformação pessoal é o cerne do Evangelho. Jesus nos chama a uma vida nova, diferente do conformismo com os valores mundanos. Essa transformação começa com o reconhecimento de nossa própria necessidade de redenção. Assim como o homem possuído foi liberto, todos nós necessitamos de libertação de nossas próprias posses demoníacas, sejam elas vícios, medos, orgulho ou ganância. A vida cristã é um processo de contínua renovação. Paulo nos exorta a sermos transformados pela renovação de nossas mentes, o que implica uma constante revisão e realinhamento de nossos pensamentos e ações com os ensinamentos de Cristo. Este processo não é fácil e frequentemente envolve sacrifício e a renúncia de coisas que consideramos valiosas. Contudo, a recompensa é uma vida em comunhão com Deus, cheia de propósito e verdadeira liberdade. Uma vez transformados, nossa missão é clara: testemunhar. Jesus enviou o homem liberto de volta à sua cidade para que ele pudesse compartilhar sua experiência de libertação com outros. Este chamado para testemunhar é universal e atemporal. Cada um de nós é uma peça vital no grande mosaico do plano de Deus, com o potencial de impactar vidas ao nosso redor através de nosso testemunho pessoal. O testemunho não é apenas uma declaração verbal de nossa fé, mas uma demonstração viva da mudança que Cristo opera em nós. Nossas ações, atitudes e como tratamos os outros são reflexos poderosos do trabalho de Deus em nossas vidas. Em um mundo que frequentemente valoriza o materialismo e o hedonismo, uma vida transformada pelo amor de Cristo se destaca e atrai as pessoas à fonte dessa mudança. A resistência ao chamado de Jesus é um tema recorrente na narrativa de Gadara. Assim como os habitantes da cidade preferiram seus porcos a Jesus, muitas vezes preferimos nossos próprios porcos, aquilo que nos dá conforto ou segurança material, ao convite de Cristo para uma vida plena em sua presença. Reconhecer e superar essa resistência é um passo crucial em nossa jornada espiritual. Superar a resistência envolve uma entrega contínua. É uma escolha diária de confiar em Deus e colocar nossos desejos e medos em suas mãos.
Isso pode significar abrir mão de algo que valorizamos ou enfrentar nossos medos mais profundos. Contudo, ao fazermos isso, descobrimos uma profundidade de paz e alegria que só pode ser encontrada em Cristo. A mensagem de Jesus é para todos, sem exceção. A inclusão dos gentios no plano de salvação reforça a universalidade do amor de Deus. Não importa nossa origem, cultura ou passado, todos somos chamados a participar da vida abundante que Jesus oferece. Esta inclusividade é um poderoso lembrete de que a graça de Deus não conhece fronteiras e que nosso testemunho deve refletir essa mesma abertura e acolhimento. Para concluir, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas à luz da história de Gadara. Estamos presos a valores e prioridades que nos afastam de Cristo? Como podemos permitir que Deus nos transforme e, assim, nos tornemos testemunhas mais eficazes de seu amor e poder? O chamado é claro: abraçar a transformação pessoal, testemunhar de maneira autêntica e superar a resistência ao convite de Jesus. A jornada pode ser desafiadora, mas a promessa é uma vida cheia de propósito, paz e verdadeira liberdade em Cristo. Então, a pergunta que deixamos para sua reflexão é: quando você sentiu pela primeira vez a presença de Deus? E como essa experiência pode transformar sua vida e seu testemunho hoje? Que Deus abençoe sua jornada, fortalecendo sua fé e guiando cada passo. Sinta-se convidado a compartilhar suas experiências, aprender mais e se aprofundar em sua caminhada espiritual. Amém.